O tema de hoje é extremamente importante e são 10 fatos que você precisa saber se você quiser emagrecer. Gente, se eu soubesse dessas coisas muito antes, eu teria poupado muito esforço na minha vida. Então eu fiz um compilado delas aqui. E a 10ª é muito importante. Geralmente as pessoas não sabem e acabam falhando nisso no dia a dia, não sabem por que as coisas estão dando errado. E aí, é só você resolver um ponto que muitas coisas se resolvem. Então fica até o final que eu quero contar isso pra vocês. Aproveitem esse vídeo porque vai ser muito importante e tudo isso vocês podem aplicar no dia a dia. Então já pega um caderninho, anota tudo que eu vou falar aqui e vem comigo. Então, oi gente, pra quem não me conhece, eu sou Lara, eu faço nutrição na USP e nas minhas redes sociais eu falo sobre nutrição e estilo de vida saudável, então se você tiver interesse eu vou deixar aqui na tela pra você acompanhar. Sem mais delongas, vamos pro primeiro tópico. O primeiro deles é o mais importante e todos os outros tópicos são complemento para esse primeiro dar certo. O emagrecimento ele não acontece sem déficit calórico. Então memoriza isso. O emagrecimento acontece obrigatoriamente sob déficit calórico. Então você precisa ajustar a sua alimentação para você consumir menos calorias do que o seu corpo gasta. E é muito comum que a gente fique confuso nesse tópico, e é por isso que muita gente fala: ai, mas eu como saudável e não emagreço. Eu não sei o que aconteceu, eu mudei minha alimentação, eu tô comendo mais saudável e mesmo assim eu não consigo emagrecer. Isso acontece porque consumir menos calorias do que o seu corpo gasta é contraintuitivo. O seu corpo não quer comer menos do que ele precisa para se manter em homeostase. Então o seu corpo ele sempre tende à homeostase. Ele sempre quer ficar como ele está. Então ele vai fazer um esforço para que você consuma as calorias de manutenção, ou seja, para ele continuar como ele está, e com isso você não consegue emagrecer, por mais que sejam alimentos saudáveis. Então, alimentos saudáveis são sim muito importantes para sua composição corporal, para sua saúde, para sua disposição, foco, para dormir melhor, mas eles não bastam para acontecer o emagrecimento. É claro que, se antes você se alimentava majoritariamente de alimentos hiperpalatáveis, então se você comia fast food todo dia, fritura, refrigerante com açúcar, doces em excesso, é claro que se você mudar esses alimentos que são hiperpalatáveis e hipercalóricos por alimentos saudáveis in natura, vai acontecer uma diminuição nas calorias e pode acontecer um emagrecimento, o que não é obrigatório. Porque se você consumir esses alimentos saudáveis em excesso e extrapolar as calorias com ele, também não vai acontecer um emagrecimento. Deu pra entender? Alimentos saudáveis também podem ser calóricos. Então, pasta de amendoim é bem calórico, abacate, oleaginosas. Então, é muito fácil você consumir muita caloria de castanha, amendoim, nozes. Coco também é bem calórico. Algumas frutas, que nem manga, banana, são mais calóricas. Tapioca também é mais calórico. É claro que todos esses alimentos são saudáveis, são nutritivos, têm o seu papel no seu corpo, mas eles precisam ter as quantidades controladas para que o emagrecimento aconteça. Agora vamos pegar uma pequena parte desse primeiro tópico para a gente linkar no segundo tópico. Emagrecer aumenta a fome. Isso é indiscutível. O nosso corpo ele tende à homeostase, que nem eu falei no tópico 1. Então o seu corpo ele vai fazer de tudo para voltar o que ele era antes. Então, conforme você emagrece, a sua fome aumenta. E por que isso acontece? Quem é responsável por liberar o hormônio da saciedade no nosso corpo é o tecido adiposo. O tecido adiposo é o quê? A gordura subcutânea. Aquela gordura que você quer perder. Então, quando você perde essa gordura, você libera menos hormônio da saciedade. E aí você tem menos sinalização de saciedade no seu cérebro e, consequentemente, você vai ter uma percepção de fome maior. Então, menos gordura, mais fome. E o que eu posso fazer para conter essa fome? Porque eu quero emagrecer e eu quero me manter emagrecida. Então, para isso, existem algumas estratégias. Sempre a melhor delas é fazer o acompanhamento com o nutricionista e ele vai fazer o seu acompanhamento para que durante todo o período você sustente essa fome de forma que ela fique manejável. Então, o que você pode fazer? Aumentar a ingestão hídrica, então beber mais água, bebe um copo de água antes de comer, bebe água ao longo do dia todo, aumenta a sua meta de água diária. Aumente a quantidade de vegetais. Gente, os vegetais eles têm fibras que não são digeríveis pelo nosso corpo. Então, além de ele ter pouquíssimas calorias, o nosso corpo não consegue absorver essas calorias, que elas são majoritariamente fibras. Então, abuse dos vegetais. Os vegetais são à vontade, quanto mais melhor. Além deles terem um monte de nutrientes, eles vão te fazer muito bem e ainda vão aumentar a sua saciedade. Toma cuidado só com os temperos na base de gordura. Então, colocar muito azeite pode aumentar as calorias desses vegetais, mas isso não é uma problemática absurda. Só você manejar ali para não exagerar e não acabar extrapolando nessas calorias. Também é muito interessante investir em proteínas magras, porque a proteína ela aumenta a saciedade. E como isso acontece? Quando você ingere proteína lá no seu estômago, você vai produzir um hormônio chamado colecistoquinina, que é a CCK, e ela vai retardar o esvaziamento gástrico. Então a comida que você comeu vai ficar mais tempo no seu estômago e você vai passar mais tempo saciado. E com isso você vai sentir menos fome e vai comer menos. E por fim, invista em alimentos de baixa densidade energética. Então alimentos que você pode comer uma grande quantidade
com poucas calorias. Então, por exemplo, a batata inglesa é uma ótima opção para isso. Enquanto com 130 calorias você poderia comer 100 gramas de arroz, com as mesmas 130 calorias você pode comer até 250 gramas de batata. Então, o que você pode fazer? Começar consumindo o arroz e fazer essa transição no meio do caminho conforme a sua fome for aumentando. Que daí vai dar a ideia de mais volume de comida e as calorias vão continuar sendo as mesmas e assim você consegue se manter em déficit calórico por mais tempo. Outros alimentos, como exemplo, seria morango, melancia, melão, que são frutas que em 100 gramas tem só 30 calorias, iogurte desnatado, pipoca e muitas outras opções. Então é só você fazer esse manejo e dar preferência para esses alimentos baixos em calorias que você vai conseguir consumir um volume enorme de comida. E terceiro tópico, tudo que promete resultado rápido costuma ter um rebote mais rápido ainda. Então vamos dar um exemplo aqui de uma dieta extremamente restrita em carboidrato. A low carb, ela até pode ter algumas aplicabilidades, principalmente para quem tem algumas condições específicas que exigem a dieta reduzida em carboidrato. No geral, dietas de déficit calórico também costumam ser reduzidas em carboidrato, mas no nível normal, que supra a demanda energética do seu corpo para que você continue tendo energia. Agora, se você faz uma dieta extremamente restrita em carboidrato, sem carboidrato nenhum, ou só carboidrato de vegetais, por exemplo, só carboidrato de frutas, vai acabar faltando energia e seu corpo vai tentar buscar isso de alguma forma. A low carb, a principal promessa dela é que ela emagrece muito rápido. Por que isso acontece? O carboidrato no nosso corpo, ele vira glicose, o que não é um problema. Porque a glicose é a principal fonte de energia do nosso corpo e tem muitos tecidos que só se alimentam de glicose. Então a gente precisa de glicose. O nosso corpo ele faz vários mecanismos fisiológicos para transformar substratos em glicose. Então se você der o carboidrato, já vai direto virar glicose de uma maneira muito mais simples. Ok, essa glicose, ela fica estocada na forma de glicogênio no nosso corpo. E o glicogênio, ele acumula 2 moléculas de água. E a água pesa. Então quando você corta completamente o carboidrato da sua alimentação, você vai depletar esses estoques de glicogênio e, consequentemente, vai eliminar essa retenção. E isso vai dar uma falsa impressão de perda de peso muito rápida. Mas o que você quer não é perder peso, é perder gordura. E perder gordura leva a mesma quantidade de tempo em qualquer uma das estratégias. Na verdade, o que faz você perder gordura mais rápido é uma dieta que você tenha maior adesão. Então, se você é uma pessoa que gosta de bolo, de pão, de massa, de carboidratos no geral, não tem por que fazer uma dieta low carb. Você vai tirar todo o prazer da sua alimentação e você não vai conseguir sustentar aquilo. Então, o principal de uma alimentação saudável é adesão. Porque você nunca mais vai poder comer da forma como você comia antes. Isso não quer dizer que você vai ter que tirar alimentos que você comia antes, que você vai ter que tirar tudo que você comia antes. O que significa que agora você vai ter novos hábitos e tudo aquilo que você comia antes, da forma como você comia antes, você vai adaptar para caber no seu novo estilo de vida. Então você pode comer chocolate, bolo, pizza, pão, hambúrguer, tudo que você quiser, só que em quantidades moderadas e em uma frequência ajustada. De nada adianta você perder muito peso se isso não for sustentável a longo prazo. O que você não quer não é emagrecer. Você quer emagrecer e se manter emagrecido. E para isso você precisa de um novo estilo de vida com hábitos que você goste realmente de seguir para que você não tenha vontade, ambição de chegar no fim dessa dieta e logo voltar a comer tudo que você comia antes. Aí, eu vou ficar 20 dias sem açúcar e aí depois, cada dia que passa, você fica contando. Só falta 19, só falta 18, só falta 17 dias. Pra daí, quando der esse 21º dia, você come loucamente o açúcar que você não comeu nos 20 dias. Não tem sentido. Você precisa adquirir hábitos aos poucos para que isso se mantenha a longo prazo. Então, eu quero reduzir o açúcar, então eu vou comer uma vez ao dia. Ou uma vez a cada 2 dias. E assim você reduz aos poucos e consegue sustentar isso a longo prazo. E um dia deu vontade de comer mais do que o normal? Tá tudo bem, porque você já tem esse hábito junto com você. Deu pra entender? Quarto tópico. Nesse muita gente erra, mas não é culpa de quem é culpa da sociedade que fala isso loucamente pra gente. Gente, exercício físico não compensa alimentação desequilibrada. Então aquela frase de, eu treino pra poder comer, não existe. Infelizmente não existe, porque a conta não fecha. É muito difícil gastar caloria e é muito fácil consumir. Gente, 3 horas de esteira, você gasta 1.000 calorias. 2 pedaços de pizza tem 1.000 calorias. Em um rodízio de comida japonesa, você pode comer até 5.000 calorias. E isso daria 15 horas de esteira, o que é completamente inviável. E esse não é o pensamento que a gente tem que ter. A gente não precisa ficar pensando numa balança, onde você vai consumir caloria para poder gastar caloria para poder consumir. Isso não existe, a conta não fecha. Numa hora de musculação bem feita, bem forte, que é o que a maior parte das pessoas não faz, você não pode conseguir falar durante o exercício, a maior parte das pessoas conversa, mexe no celular enquanto tá fazendo musculação. Em uma hora de musculação intensa, que você não consegue falar, gasta 400 calorias. Isso são 2 bolas de sorvete. Então, a conta não fecha, não dá.
O que emagrece é dieta, então a sua alimentação precisa estar direcionada para o déficit calórico para que você consiga emagrecer. Até porque, se você fizer exercício físico suficiente para gastar uma quantidade suficiente de calorias, o seu corpo vai tentar compensar isso com fome. Então, a sua fome vai aumentar. Se você fizer muito cardio no começo do dia, a sua fome ao longo do dia vai estar levemente aumentada e você vai acabar substituindo aquele cardio por algumas beliscadas, por uma quantia um pouquinho maior de comida aqui, um pouquinho maior ali, porque o seu corpo, ele tende a homeostase. Então, ele vai fazer de tudo para que você não gaste a mais e nem consuma muito a mais. Ele quer se manter em homeostase. Só que, na realidade atual, é muito fácil de consumir muitas calorias. Por mais que o seu corpo não queira, ele não pede por essas calorias, você vai matar a sua fome com um alimento hiperpalatável. Beleza, a sua fome ela vai ser saciada rápido, só que as calorias que você consumiu eram muito maiores do que a demanda do seu corpo. Então é muito fácil de consumir grandes quantidades de caloria e muito difícil de gastá-lo. Quinto tópico. Suco detox não existe. Gente, você até pode tomar as receitas de suco detox, que elas vão ter ali seus nutrientes, suas fibras, podem até ser gostosas, se você der uma receita bem feita, né? Porque geralmente elas vendem um protocolo mágico, assim, para isso precisa necessariamente ser uma coisa horrível. Então, se for gostoso, tem ali os seus benefícios, mas ele não vai fazer detox nenhum pro seu corpo. Quem faz detox do corpo é o fígado, então o que você precisa fazer é cuidar desse fígado para que ele faça o próprio papel. E para isso você não precisa fazer nada. Esse papinho de shot anti-inflamatório, de alimentos que inflamam, alimentos que desinflamam, gente, isso é marketing para vender protocolo, e protocolo falso. Porque o que desinflama o seu corpo é uma dieta bem feita, aliada com exercício físico. Primeiro, você precisa saber se o seu corpo está inflamado. E o que gera inflamação é excesso de gordura. E isso vai ser causado por um quadro crônico de sedentarismo e dieta desbalanceada. Então, o superávit calórico aliado a um sedentarismo pode acumular gordura e a longo prazo pode gerar um quadro inflamatório como um todo. Não foi um alimento específico que fez isso, foi um contexto como um todo. E para isso o que você precisa é ajustar o contexto como um todo. O que acontece nesse quadro de inflamação? O seu corpo está com tecido adiposo em excesso, e esse tecido adiposo, por não estar cabendo, ele vai liberar citocinas. E essas citocinas, elas são pró-inflamatórias, e isso vai gerar um quadro inflamatório no seu corpo, que para ser desinflamado, você precisa perder gordura. E isso é crônico, gerado por um contexto desequilibrado. Então, o que você pode fazer para ajudar o seu corpo a fazer o próprio protocolo detox? Cuidar do seu fígado. Então, evitar bebida alcoólica, evitar remédio sem necessidade. Sem necessidade, tá? Remédio é extremamente importante quando necessário. Beber bastante água, consumir alimentos majoritariamente nutritivos, então antioxidantes, frutas, vegetais, beber bastante água. Então, assim, foquem sempre no contexto. Não existe alimento que inflama, alimento que desinflama. Existe contexto. E caso você tenha alguma intolerância, aí aquele alimento vai inflamar o seu corpo pontualmente quando consumidos. Então, se você for celíaco, aí talvez consumir glúten não seja interessante. Se você for intolerante à lactose ou tiver alergia à proteína do leite, alimentos lácteos podem ser inflamatórios para o seu corpo. Isso não é generalizado para todas as pessoas. Nosso sexto tópico é justamente sobre isso. Nenhum alimento isoladamente faz mal. Você pode tranquilamente comer sua pizza, seu hambúrguer, seu chocolate, seu sorvete, pão, bolo, massa, tudo que você quiser pode ser consumido e isoladamente eles não engordam, eles não fazem mal, eles não vão causar nada na sua vida. A única coisa é quantidade e frequência. Então, se você gosta, é importante que você tenha momentos da sua dieta dedicados para isso, ou momentos da sua rotina dedicados para isso. Então, você vai dividir um momento com alguém, você quer comer uma comida japonesa, tranquilo, ajuste toda a sua alimentação e todo o seu contexto para que as exceções não se tornem regras e para que as exceções não passem de exceções e que esteja tudo bem, que naquele momento você aproveite aquela alimentação com outras pessoas, mesmo não sendo alimentos necessariamente nutritivos. Eles vão ser saudáveis para o contexto que eles estão inseridos. Não é interessante consumir com grande frequência e quantidade, mas ali naquele momento ele é saudável dado a conjuntura em que ele está inserido. Você não precisa cortar absolutamente nada da sua alimentação. Basta ajustar frequência e quantidade que tudo pode ser encaixado. A alimentação é para ser leve e prazerosa. E com isso a gente entra no nosso sétimo tópico, que é você precisa gostar da sua alimentação. Não adianta nada você fazer uma mudança extremamente brusca no estilo de vida e começar a consumir alimentos que você não gosta em todas as refeições. É claro que alguns desconfortos vão ser necessários. Então, se você não comia nenhum tipo de vegetal, nenhum tipo de hortaliça, você vai precisar incluir isso na sua alimentação. Se você não gosta de nenhum tipo de fruta, talvez experimentar as primeiras para você descobrir quais você gosta, quais são os preparos que você prefere, talvez seja um pouco desconfortável. Mas você precisa gostar daqueles alimentos que você está consumindo. Você precisa aprender a preparar as coisas de um jeito que fique palatável para que você goste de consumir pro resto da sua vida.
Dieta é vitalícia, não existe um prazo de validade. Talvez a estratégia do momento, ela passe depois que você atingir o seu objetivo. Mas para que você consiga manter o seu objetivo, você precisa ter aquilo como um estilo de vida. Então vamos supor que o seu objetivo é emagrecimento. Você vai fazer um déficit calórico até atingir o percentual de gordura que você deseja, ou até ficar com o corpo que você deseja, e depois disso você precisa manter. E para que você mantenha, você precisa gostar daquilo que você come, para que você consiga sustentar isso a longo prazo. E não, agora eu consegui emagrecer, eu posso voltar a comer como era antes. Porque, consequentemente, você vai trazer o seu corpo de antes de volta. Então, se você gosta de comer pizza, hambúrguer, doce, o caminho certo não é cortar esses alimentos, e sim aprender a comê-los. Então, hoje eu vou num aniversário, ou eu vou viajar. E aí vai ter muita disponibilidade desses alimentos nessa viagem, eu vou num hotel all inclusive, vai ter tudo. Eu posso comer tudo que eu quiser de café da manhã, almoço, janta e ainda tem as beliscadas ao longo do dia. Então, como que eu vou fazer para me manter em dieta? Não necessariamente você vai precisar se manter numa dieta regrada, mas se você aprendeu a lidar com aqueles alimentos, você vai saber comer apenas à sua vontade. Você vai saber olhar para a gama de alimentos que tem disponível e vai saber selecionar aquilo que você realmente está a fim de experimentar. Então, eu vou comer esse lanche porque eu quero e não porque tá todo mundo comendo. Eu vou comer doce só até eu sanar minha vontade de doce. Eu não vou continuar comendo só porque aquilo é palatável, estimula meu cérebro e faz eu gostar. Não, eu vou comer, matei minha vontade de doce, eu cesso por ali. Eu tenho a oportunidade de comer esse doce outras vezes na minha vida. Ele vai estar disponível amanhã, ele vai estar disponível outras épocas do ano. Eu não preciso me matar de comer no momento que tá ali. Então, o principal é aprender a comer, não cortar tudo da sua alimentação. Você tem que aprender a lidar com ela e com a disponibilidade de alimentos, porque ele vai acontecer pro resto da sua vida. E isso tudo também tem muito a ver com o 8º tópico, que é muito mais importante do que errar, é saber como você vai lidar com esse erro. Então, existem duas formas de lidar com o erro, porque os erros eles vão acontecer de qualquer forma. O progresso nunca é linear. Para você chegar daqui até aqui, não vai ser assim. Vai ser, vão ter altos, baixos, altos, baixos, altos, baixos, e assim você vai construir uma maturidade, tanto em alimentação, exercício físico e também mental, que vai te ajudar a alcançar o topo. Então, grandes resultados exigem grandes esforços. Então, para isso, você vai precisar aprender a lidar com os seus baixos, para que você continue progredindo e alcance os seus altos novamente. Então, vamos supor que aconteça um episódio de muito exagero, que você come muito mais do que estava previsto, e você acaba exagerando muito naquela alimentação, consumindo muito mais calorias do que previsto, e aquele dia era um dia de descanso, então você também não fez exercício físico, e acabou virando uma bola de neve. Você pode tomar 2 rumos. Um deles é desistir, isso aqui não é pra mim mesmo, dá certo com todo mundo, só não dá comigo, só eu que erro, só eu que chuto o balde todo final de semana, comigo não dá certo, comigo não funciona. Ou você tem o segundo pensamento, sentar, anotar, entender o que aconteceu, por que deu errado e simplesmente seguir a sua vida como se nada tivesse acontecido e estar preparado para quando esse erro pode vir a repetir eventualmente. Então, cada vez que você se planeja para o erro, esse erro se torna menor e as chances dele acontecer novamente diminuem muito. Então, sempre que você vai se programando para os erros, você vai criando uma munição contra qualquer tipo de erro que possa aparecer. Porque mesmo que você resolva o problema, outro problema de outro perfil pode surgir. E assim vai ser para sempre. Então você precisa aprender a lidar com seus baixos, precisa aprender a lidar com seus erros para que você continue progredindo e não entregue o processo. O tópico 9 vai te surpreender e agora você contra a maior parte da linha de raciocínio dessa área e você contra tudo que eu acabei de falar. Mas infelizmente, equilíbrio não existe e eu vou te explicar o porquê. Gente, equilíbrio consiste, vamos colocar aquela balança de pêndulo, sabe aquela balancinha que tem 2 pezinhos e ela fica assim? Então, vamos colocar que para ela estar em equilíbrio, ela precisa ter a mesma carga dos 2 lados. Então, vamos colocar que a nossa vida é um 100%. E se a gente fosse distribuir a nossa vida equilibradamente em uma balança, seria 50% de um lado e 50% de outro. E a gente pode colocar uma balança para cada etapa da vida. Então, uma balança para estudo, uma balança para exercício físico, uma balança para alimentação. Vamos colocar esses 3. E agora, vamos colocar essa balança em equilíbrio, como todo mundo fala. Então, 50% do tempo a gente vai estar comendo extremamente mal, de maneira desregrada, com alimentos pouquíssimo nutritivos e hiperpalatáveis, e 50% do tempo a gente vai se alimentar bem. Isso seria um equilíbrio. 50% do tempo chutando balde e 50% do tempo com uma alimentação regrada. E agora me diz para onde esse equilíbrio leva. Você vai conseguir atingir os seus objetivos se 50% do tempo você estiver fazendo completamente o contrário do que você precisa para atingir os seus objetivos? Então, pensa nessa mesma linha de raciocínio para estudo agora. Se 50% do tempo você descansa, você sai, você assiste TV, passa horas nas redes sociais e 50% do tempo você estuda, você vai conseguir atingir os objetivos que você precisa? Você vai conseguir otimizar o seu tempo e fazer tudo o que você precisa disso 50% desse tempo que você estiver descansando?
Então, o equilíbrio em si, que seria 50-50, ele não existe. O que existe é um balanço das suas prioridades. Então, existem alguns momentos que algumas coisas vão pesar mais e outros momentos que outras coisas pesam mais. Atualmente, a gente tem muitas demandas na nossa vida. Então, vou dar o meu exemplo. Eu sou diretora da empresa Júnior, eu cuido da casa, eu faço graduação integral, eu faço parte de 2 ligas acadêmicas, da Liga de Nutrição Esportiva e da Liga de Nutrição Materna e Infantil. E eu trabalho com as redes sociais, posto todos os dias nas minhas redes sociais. Vão ter semanas que um desses tópicos vão pesar mais do que outros. Não tem como eu me dividir igualmente o tempo todo por esses 5 tópicos que eu represento. Não tem como eu me dedicar 20% para cada um deles todos os momentos do meu dia. Vai ter um momento que eu vou ter uma semana de provas muito difíceis da graduação, que a graduação vai pesar mais. Então eu preciso me dedicar mais para a graduação, sem deixar completamente de lado, mas me afastando um pouco das minhas outras obrigações. Agora, vamos supor que eu tô de férias. Então eu posso me dedicar muito mais para minha alimentação, para o meu treino e para o meu trabalho do que para o restante. Então talvez a graduação nas férias fique um pouco de lado e eu possa me dedicar um pouco mais para o meu trabalho nas redes sociais. E isso vai ser assim com todas as fases da vida. Então, vamos colocar isso para alimentação. Você vai viajar, você vai se preocupar mais com movimentar o seu corpo, então você vai dar uma ênfase maior no exercício físico, em aproveitar a cultura local, em fazer os diversos passeios, do que com alimentação extremamente regrada. Então, nesse momento, a sua vida não vai estar equilibrada. A alimentação vai ser deixada um pouco de lado, em detrimento da sua viagem que você está aproveitando com a sua família ou com seus amigos. Isso é assim em todas as áreas da vida. Não é equilibrado você fazer 50% mal e 50% bem. Você precisa colocar na balança o que pesa mais, o que importa mais pra você. Então, mesmo uma pessoa que fala que sai no final de semana e isso é equilíbrio, não é equilíbrio. Se a maior parte do tempo você tá fazendo coisas que te aproximem dos seus objetivos, as exceções são exceções. Isso é um balanço das nossas prioridades e não um equilíbrio. Você precisa saber quais são as suas prioridades para que você consiga dar ênfase nelas. Vamos supor que eu quero emagrecer. Eu preciso me dedicar mais aos alimentos majoritariamente nutritivos. Eu preciso dar uma ênfase maior no meu déficit calórico, me manter a maior parte do tempo em déficit calórico, do que saindo e fazendo inúmeras exceções. Eu posso fazer essas exceções, contanto que elas sejam exceções, e não 50% do tempo comendo mal e 50% do tempo comendo bem, porque isso não vai me levar a lugar nenhum. Deu pra entender? Pra mim, particularmente, equilíbrio não existe. Então deixa aqui no comentário se você concorda com essa ideia, se você já tinha pensado dessa forma, ou se pra você equilíbrio faz total sentido, que pra você equilíbrio é sim 50-50, que isso te leva a algum lugar. E por fim, a 10ª dica, que é muito negligenciada pela maior parte das pessoas, que é o sono. Gente, dormir bem é tão importante quanto seguir uma alimentação regrada, fazer exercício físico, beber bastante água. Dormir bem é essencial para o bom funcionamento do seu corpo como um todo. Primeiro, durante o sono, a gente regula os nossos hormônios de fome e saciedade, que é a grelina e a leptina. E se você não dorme bem, esses hormônios vão ficar desregulados e isso vai influenciar na sua alimentação do dia seguinte. Muito provavelmente você vai sentir mais fome e vai consumir mais calorias. Além disso, é no período noturno também que o nosso corpo limpa a adenosina do nosso corpo. E a adenosina, ela é a molécula de fadiga. É essa molécula que acumula cansaço. Então, quando você dorme bem, seu corpo é capaz de limpar essas moléculas de cansaço, te deixando renovado para o dia seguinte. Agora, se você não dorme bem, ou se você consome cafeína próximo do horário de dormir, você não vai conseguir limpar esse cansaço com eficiência e no dia seguinte você vai ter cansaço acumulado dos dias anteriores e, consequentemente, isso vai atrapalhar sua vida toda, seu foco, sua determinação, seus exercícios físicos. E vamos concordar, né, que se você fizer exercício físico fadigado, as chances de lesão aumentam e, consequentemente, aumenta a chance de você ter que ficar um longo período de tempo sem fazer exercício físico, podendo prejudicar ainda mais os seus resultados. Também é no período noturno que a gente libera o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, e também a síntese de hormônios anabólicos, que vão te ajudar a construir massa muscular. Agora, voltando naquele tópico da cafeína, gente, a cafeína ela tem uma meia-vida de 6 horas, então ela demora 6 horas para ser eliminada do seu corpo. Então vamos colocar que você tomou ela 4 da tarde. Essa cafeína só vai sair do seu corpo às 10 da noite, que é o horário que você vai estar indo dormir. Então, 4 horas da tarde é o horário limite para você consumir a última fonte de cafeína do seu dia, para que ela não atrapalhe no seu sono. Porque por mais que você fale que, eu tomo café antes de dormir, mesmo assim consigo dormir tranquilamente, o seu corpo não tá descansando de verdade. Porque a cafeína ela vai se ligar nos mesmos receptores que a adenosina, que lembra que eu acabei de falar que é a molécula da fadiga? Só que se tiver cafeína no lugar que era para estar a molécula de fadiga, o seu corpo, na verdade, vai limpar a cafeína e a adenosina vai continuar lá. Então, o cansaço vai continuar no seu corpo e no dia seguinte você vai acordar cansado e vai precisar de mais cafeína para viver, vivendo num ciclo vicioso.
Então o sono é tão importante quanto a alimentação, treino e boa hidratação. Dei muita ênfase no sono. Procurem saber sobre higiene do sono, eu posso trazer um vídeo aqui pra falar sobre isso com vocês. Mas é extremamente importante que você durma em horários regrados todos os dias e também acorde nos mesmos horários para que seu ciclo circadiano se regule e você consiga ter plenitude. Então foi isso, gente. Se vocês gostaram dessas 10 dicas que eu queria saber quando eu comecei a ser mais saudável, já deixe seu like, deixe seu comentário também com dicas para os próximos vídeos ou com comentários que agreguem a nossa discussão aqui pra gente conseguir construir isso juntos. Me acompanhe nas minhas redes sociais que eu falo sobre nutrição e estilo de vida saudável. E foi isso.